a tangente, que a cotangente é o inverso simétrico da tangente. Não é, tá? Porque o inverso simétrico não, o inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo da tangente é a função denotada por 1 sobre a tangente. Quem é o domínio da função 1 sobre a tangente? Quem é? É o conjunto formado por cada x no domínio da tangente, tal que a tangente de x é diferente de zero. É o conjunto formado por cada x no domínio da tangente, tal que a tangente de x é diferente de zero. Então, quando eu for tirar os pontos, quando eu for olhar quem são os pontos onde a tangente é zero, no domínio da tangente, quem são? Onde é que a tangente é zero? Quando o seno é zero. Onde é que o seno é zero? Onde é que o seno é zero? Aqui e aqui. Tá? Então, o domínio esse domínio aqui é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de k π sobre 2, qualquer que seja k inteiro. Ou seja, o domínio do inverso multiplicativo da tangente tira todos esses pontos. Tira esse, tira esse, tira esse, tira esse. Porque eu estou no inverso multiplicativo da função tangente. Então, o domínio dessa função é um subconjunto do domínio da tangente. E é aquele subconjunto onde a tangente é diferente de zero. Se duas funções têm domínios distintos, elas são distintas. Então, logo, conceitualmente, a função cotangente não é o inverso multiplicativo da tangente. O que é verdade é o seguinte: qualquer que seja x nesse conjunto, você tem, tá certo? Veja que, ou perceba que, a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x, qualquer que seja x no domínio de quê? De 1 sobre a tangente. Kπ sobre 2. Tem que estar no domínio, tem que tirar pontos, porque eu preciso estar no domínio da tangente. Se eu preciso estar no domínio da tangente, o x tem que ser diferente de quê? De π sobre 2 mais kπ. O x tem que ser diferente de quê? Desse ponto e desse. Mas a tangente tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente desse ponto e desse. Ou seja, o x tem que ser diferente de todos os múltiplos de π sobre 2. Entendeu? Conceitualmente, as funções são distintas. Embora a cotangente de x seja 1 sobre a tangente de x, mas não é para todo x no domínio da cotangente. É para todo x no domínio do inverso multiplicativo da tangente. Preste atenção. Entendido? Entendeu aí? Tá? Como funções são funções distintas. A cotangente não é o inverso multiplicativo da tangente. A outra função é a função secante. Tá? A função secante é a função denotada por SEC, 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 tá o C direito, né? E
definida por a secante é o inverso multiplicativo do cosseno. Não é do seno, é do cosseno, tá? São secante é o inverso multiplicativo do cosseno. Daí você tem o seguinte, quem é o domínio da secante? Vai ser o mesmo domínio de quem? Da tangente. Porque é o conjunto formado por cada x real, ó, é o conjunto formado por cada x real, então que o cosseno de x é diferente de zero. É o conjunto formado por cada x no domínio do cosseno, mas quem é o domínio do cosseno? R. Então que o cosseno de x é diferente de zero. E quem é a secante em x? Quem é? Secante em x é 1 sobre cosseno de x. Qualquer que seja x no domínio da secante. Então, são secante. E a outra função é a função, para encerrar, é a função cossecante. Para encerrar as funções, tá? É a função cossecante. A função cossecante secante. Há uma briga, né? Se é cossecante, é assim, eu uso os dois, tá? Eu não quero saber, tá? Não tô nem aí. Bom. Não, mas nesse caso, as duas construções para muitos são aceitáveis. Então, eu já vi livro assim, já vi livro com traço, já um dizendo que não é o outro, então, mas deixa para lá. Não vou. A função cossecante é a função denotada por CSC, e o maior erro de uma pessoa de ciência exata, tá? É dizer quando está estudando, ou quando está explicando, ou quando está ensinando, é dizer que tanto faz porque aqui não é português, aqui é, por exemplo, matemática. Isso é horrível, tá? Isso é horrível. Em cada disciplina, se você está no Brasil, o português é fundamental. A língua, o domínio da língua, você ter vocabulário, você ter poder de interpretação de texto, você ter poder de redação, essas coisas são fundamentais no desenvolvimento dentro da sua área. Tá? Então, não diga isso, por favor. Tá? Que eu não digo, não é verdade. Se você vai por esse caminho, muitas vezes eu percebo que a maior dificuldade de um aluno, por exemplo, do bacharelado em matemática, para fazer matemática, para progredir, a maior dificuldade não reside na matemática, reside na língua portuguesa, no domínio da língua. É porque ele não sabe interpretar um texto, então ele vê o enunciado do problema, ele não sai do lugar porque ele não consegue decifrar o que aquele enunciado pede. Mas aí ele entende. Aí tem o próximo passo. O cara entende o enunciado, mas ele não consegue resolver porque ele não consegue colocar no papel. Ele não consegue escrever a solução. Aí falta o quê? Redação, tá? Falta conhecimento de gramática. Não estou dizendo que eu sou muito bom nisso, não. Não sou exemplo, não. Mas melhorei muito e procuro melhorar cada dia. Tá? Falta redação, falta vocabulário, né? Tá? Ele não tem palavras para conseguir se expressar. Aí, você entende a problemática? Tá? Então, se você é aluno de matemática, pretende ser um matemático profissional e
tem deficiência de língua portuguesa, poder de interpretação de texto, poder de redação, tá? Dificuldade, vocabulário diminuído, resolva logo esse problema. Procure resolver. Resolva logo não, mas parta para resolvê-lo. Vai levar um tempo, mas quanto maior o seu poder de expressão, melhor o seu raciocínio. Quando você está raciocinando, você está falando com você mesmo. E para você conversar, quanto maior o seu poder de expressão, melhor a sua conversa, não é? Melhor, portanto, o seu raciocínio. Tá? Isso não vale só para o bacharelado em matemática, vale para matemática industrial, vale para a computação, vale para qualquer área. Porque a ferramenta comum a todas as áreas, qual é? Não é matemática não, é a língua portuguesa. Tá? Então, cuidado aí, viu, bichão? Corrige. A função cossecante é a função denotada por CSC e definida por CSC, por definição, o inverso multiplicativo da função seno, tá? Daí, olha o daí, tá? Quem é o domínio da cossecante? Perceba que vai ser o mesmo domínio da cotangente. E quem é a cossecante em x? E a cossecante em x? É 1 dividido pelo seno de x, qualquer que seja o x pertencente ao domínio da cotangente. Então vale isso. Tá? Então você tem as 6 funções trigonométricas. Função seno, cosseno, domínio R, função tangente, cotangente, secante, cossecante. E pare de dizer que a função cotangente é o inverso da tangente. Não é. Enquanto funções são funções distintas. O que vale é cotangente de x é o inverso da tangente de x, qualquer que seja x no domínio do inverso multiplicativo da tangente. Tá certo? Não é no domínio da cotangente, é no domínio do inverso multiplicativo da tangente, que é um conjunto mais restrito ainda, porque tira todos os... Já apaguei aqui, não vou copiar mais não. Tira os polos e os... Como é, hein? Os polos tá em cima e aqui é o quê? É melhor desenhar. É melhor desenhar. Tá? Você tira todos esses pontos, né? O inverso multiplicativo, tá? Da tangente retira os ângulos que caem aqui. Você entende o que eu quero dizer com a frase? O ângulo que cai aqui, né? Você entende, né? Porque o ponto do círculo se confunde com o ângulo, tá? Na realidade não é o ponto, é o arco medido a partir daqui, porque o arco pode ser maior do que 2π. Entendido? Então, se o ângulo cai aqui, 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 está fora do domínio dessa função. Mas nem todos estão fora do domínio da cotangente, tá? Porque o domínio da cotangente tira só esses dois, não é isso? Enquanto que o domínio da tangente tira só esses dois. Pronto. Vamos lá. Encerrado por hoje.